Boa noite, pessoal. Obrigado aqui, meus amigos aí, grandes convidados. Hoje a live vai ser pesada. Porque hoje eu trouxe uma galera aqui tão pesada que se vocês não estiverem no Wi-Fi, vai gastar o 3G de vocês inteiro, tá? Estou aqui com Rodolfo Pereira, CEO e fundador da Bela Luz Iluminações. Boa noite, pessoal. Estou aqui com Augusto Paiva, especialista em finanças, falando tudo sobre investimentos aí. Boa noite, tudo bem? E assim, acho que a história deles, né, o currículo deles já falam por eles mesmos. Vou deixar que eles mesmos se apresentem aí, contem a história deles e como que eles chegaram. E hoje nós vamos falar sobre as perspectivas da construção civil para os próximos anos. Né? Estávamos conversando aqui anteriormente de que a construção civil aí é a grande locomotiva da economia do nosso país, tem tudo para ser o carro-chefe, tanto na geração de empregos, quanto na geração de valores mesmo, né? De ter uma expressão maior aí no PIB do país. Mas isso aí é assunto para o nosso especialista em finanças, né? Não para o especialista em obra. E nem para o especialista em loja. E nem para o especialista em loja. Mas exatamente por isso nós trouxemos aqui 3 abordagens diferentes. Então eu vou trazer a minha visão como construtora, o Rodolfo vai trazer a visão dele como lojista, o Augusto vai trazer aí a parte econômica, a visão sobre finanças, sobre investimentos aí no mercado imobiliário. Então, para começar, sem me estender mais, Rodolfo, se apresente para o pessoal, conte quem que é você, como que você chegou, onde você chegou, você soltava pipa lá na rua, né? Lá no Manuel Pena. Lá no Manuel Pena. Conta aí, porque assim, muita gente assiste essas lives, né, e se espelham bastante na história do pessoal que está aqui, porque é legal você ver que pessoas conseguiram chegar lá. Sim. Porque tem muita gente que vende a história de sucesso sem de fato ter vivido, né? Sem ter legitimidade para falar daquilo. Tem gente que cria o famoso empreendedor de palco. Né? Exatamente. A pessoa super empreendedora só para vender um curso. Então tá aqui 2 pessoas que têm o currículo aqui, tem total legitimidade para contar. Então conta sua história aí para o pessoal. Nós conversávamos há pouco aqui, né, que podemos contar a nossa história de uma forma bem tranquila, sem precisar inventar nada, sem precisar criar nada, porque teoricamente é a carreira, né, que quase que todos os empresários aí percorrem, né, uma carreira de luta, de batalha, mas com certeza de muita vitória. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Rodolfo Pereira, eu sou fundador aí da Bela Luz Iluminação. Nós iniciamos já faz desde 2010, né, onde nós iniciamos na parte de distribuição de material na parte elétrica. Tivemos uma rede de loja chamada RP Compras também, foi onde nós iniciamos, começamos a dar os primeiros passos aí na parte de loja. E em 2017 nós decidimos dar um passo um pouco maior nessa parte de comércio de luxo, né, atender um público mais específico, trazer um serviço de maior qualidade. E foi aonde nós iniciamos o trabalho com a Bela Luz aqui na Presidente Vargas, no número 585. E hoje nós temos aí o orgulho de falar aí que nós somos uma das maiores empresas do Brasil, né, de desenvolvimento de projeto de iluminação, e não só de venda de produto, venda de lustres e tudo mais. E estamos aí com essa questão de vencer os desafios, passar por todos os desafios, passamos por bastante desafios, nós vamos conversar aqui no decorrer da live aí, queria passar a bola agora para o Augusto, contar um pouco dele aí, mas é isso daí. Boa, Rodolfo. Enfim, acho que como o Rodolfo disse, né, o legal aqui é que a gente não precisa inventar nada, né? E falando aqui um pouco também da minha trajetória, né, meu nome é Augusto Paiva, sou um mineiro de uma cidadezinha chamada São Gotardo, 30 mil habitantes, hoje deve ter uns 30.001, mais ou menos, mas é uma cidade boa, tem muita gente interessante que vem de lá, né, inclusive eu, mas, bom, para falar um pouco, né, acho que eu estou na área financeira e gosto da área financeira e me encontrei na área que eu amo, acho que muito cedo. Eu ia desde cedo com a minha mãe no banco, né, e eu lembro de falar com a minha mãe com 7 anos que eu falava para ela, esperando ela ser atendida, eu falava assim, mãe, um dia eu que vou estar ali do lado de lá daquela bancada cuidando do dinheiro do povo. E eu tinha 7 anos de idade, eu lembro disso, né? Então, e desde lá eu já sabia que eu gostava dessa área, né? Enfim, a vida não é fácil, né? Então, com 12 anos, 12 para 13, acho que eu fiz 12, 13, 14, eu comecei a vender verdura e fruta na rua.
Porque na época eu queria comprar um videogame, meu primo tinha um videogame, e eu falei, poxa, eu preciso de um videogame. Eu pedi pra minha mãe, e a minha mãe falou, olha, a gente não tem condição de comprar um videogame. Mas assim, a gente tem terra aqui em casa, aqui, ó, tem um espaço aqui, se você quiser eu posso comprar aqui semente de alface, couve, e você pode vender. Eu falei, falei assim, se eu vender e conseguir comprar, ótimo, né? E eu comecei a fazer isso, aí meu tio, irmão da minha mãe também falou, cara, esse menino aí, eu achei legal o que ele tá fazendo, e aí meu tio tinha uma fazenda lá em Minas, e ele começou a trazer, tipo, abacate, mexerica, tangerina, laranja, e eu fui vendendo, né? Criança, né? Cidade pequena, coloquei naqueles carrinhos que você levava mochila pra escola, coloquei uma caixa lá e saía vendendo pro meio da rua, todo mundo ficava com dó de você e comprava, então assim, tem a parte da sorte também, então desde ali eu já aprendi, né, que o esforço do trabalho, você ter a consciência de guardar o dinheiro, você consegue conquistar as coisas. E foi assim que lá, com 13 anos de idade, eu comprei meu primeiro videogame com recursos próprios do meu trabalho, do suor do dia a dia aí. Então desde lá eu aprendi que tem que fazer acontecer e a gente não pode depender muito dos outros. Então é isso, a minha história é essa. Então hoje em dia eu tenho 16 anos de mercado financeiro, né? Fiquei por muito tempo no sistema cooperativo brasileiro, no Sicoob. Lá eu aprendi quase tudo do que eu sei hoje, tive muita oportunidade de estudar. Eu sou grato a eles por ter estudado tanto que eu estudei lá dentro. E de 2 anos para cá eu estou no Grupo XP, eu estou num dos maiores escritórios da XP, chamado Blue 3 Investimentos. Cresceu bastante. Isso. E lá eu estou aprendendo muita coisa também. Acho que você nunca sabe tudo e você sempre tem espaço para aprender mais, né? Então, minha trajetória é essa até aqui e a gente vai abordando mais ao longo do tempo. Bem aquela frase, né? Só quem carrega o próprio balde dá valor a cada gota de água que cai. Eu acho muito legal vocês contando a história de vocês. Me remete bastante também a minha, né? Para quem está assistindo que não conhece. Você falou que é de São Gotardo, né? Isso. Eu sou de Orlândia. Aí, ó. Aqui perto, mas é no estado de São Paulo. Estava lá hoje cedo. Aí, ó. Mas já reconhece pelo sotaque, né? Embora já fazem alguns 12 anos, 13 anos que eu moro em Ribeirão Preto, mas o sotaque ainda de Orlândia é bem puxado. Eu vim pra cá com 17. Eu tenho 17 anos que estou morando aqui já. Olha só. Eu vim pra cá, eu estava com 18 anos. Estava no primeiro ano da faculdade, foi quando eu consegui um estágio na área da construção civil. Lógico que foi um grande perrengue, porque o salário é muito baixo do estagiário, então eu tinha que almoçar no Bom Prato. Posso afirmar que o Bom Prato tem uma comida deliciosa por R$1, cara. Deliciosa por R$1. Bom, e só pra ser justo aqui, eu tô mentindo na idade, tá? Eu vim pra cá com 17, então tem 19. Eu só tô fazendo conta. Só tô fazendo conta. Ele acabou de mentir lá. Não, o melhor é que a câmera não pega a cara do Rodolfo, porque ele tava tipo o meme da Nazaré, né? Assim, fazendo os cálculos. É isso. Então, como eu tive a sorte de conseguir entrar na área muito cedo, apesar de eu ter formado no final de 2013, início de 2014, que é até um pouco do que a gente estava falando, que foi onde chegou no ápice da construção civil, sim, onde se estava lançando muito e de repente dali teve uma grande queda. Foi 2012? Entre 2012 e 2014. 2014, sim, foi o caos. Então, vários amigos meus estavam formando, não estavam conseguindo entrar na área. Sim. Então, somente quem já estava posicionado, assim, que conseguiu, principalmente para entrar, eu fiz minha carreira quase toda trabalhando dentro de construtoras. Sim. E hoje é que eu tenho a minha própria construtora. Mas essa carreira de dentro de construtoras era mais difícil para conseguir entrar. Era mais fácil ir para o mercado, fazer reformas, algumas coisas menores, projetos, do que conseguir uma carreira dentro de construtora. E é legal que a gente fala do desafio, né, tanto do empresário, enfim, todas as profissões você vai ter um grau de dificuldade, de desafio que você precisa viver. 2012 foi quando nós iniciamos ali, 2010 a 2012, 2011 a 2012, que nós iniciamos os trabalhos com a distribuidora e nós tivemos um crescimento muito alto. Foi na época que o pessoal estava trocando as lâmpadas halógenas por lâmpada de LED. Nós somos uma das primeiras empresas a trazerem as lâmpadas de LED para Ribeirão Preto. Então, assim, enquanto um setor sofria um pouco mais, né, o outro setor acabava crescendo, né? Então, é no meio das dificuldades mesmo que vai gerando as oportunidades e
como bom brasileiros, nós vamos seguir. O grande trunfo do brasileiro é a adaptabilidade. O brasileiro se adapta muito fácil. Então, o setor conseguiu sobreviver bem, porque para as grandes construções, eu trabalhava dentro de construtora, né? Então, algumas construtoras grandes de São Paulo, que são construtoras de capital aberto, fizeram a migração para o interior. E por conta dessa recessão, retornaram para a capital. Sim. Então foram muitos postos de empregos que foram perdidos, né, dentro da cidade. Então, muito investimento do que estava sendo pensado, do que ia ser lançado, foi perdido acabou sendo abortado. Então, para quem trabalhava nessa área, ficou-se aquele desespero. Teve construtoras de dentro da cidade que essas conseguiram surfar essa onda. Porque a oferta caiu mais do que a demanda. A demanda caiu por conta da crise, mas a oferta despencou mais que a demanda por conta da saída dessas construtoras de São Paulo, né, das construtoras da capital. Então as construtoras locais tiveram uma grande expressão na cidade devido a esse êxodo aí. Supriu o gap que essas empresas deixaram no mercado. Supriu o gap que essas empresas deixaram no mercado. E é engraçado como que a construção reage, né? Visto a pandemia que teve recentemente, acho que todo mundo esperava algo bem pior. Não sei como que foi para você, Rodolfo, como lojista. Importante você. A pandemia foi aquele negócio do 8 a 80, né? Eu me lembro muito bem, né? Nós fizemos até um vídeo, acho que foi no ano passado, no retrasado, retratando um pouco esse momento. Eu me lembro quando foi anunciado que as lojas precisariam fechar. Eu lembro fazendo reunião de todos os funcionários, falando assim, pessoal, a gente não sabe o que vai acontecer, mas se a gente quebrar, eu não vou ficar devendo R$1 para ninguém. Pode ficar chegado, eu vou vender tudo que a gente tem, vamos acertar todo mundo. Aí fizemos uma reunião, né, muito emocionada, a gente sabia o que ia acontecer, mandando fechar tudo. Aí passou uns 2, 3 dias, eu falei, cara, não posso ficar em casa, preciso ir lá para a loja. E aí, dentro quando começou a fechar os comércios, a construção civil ela teve uma brecha, né, que ela entrou como essencial. E nós acabamos entrando como essencial também, que era a loja de iluminação, fazia parte da construção também. E aí eu coloquei toda a galera, todos os funcionários de férias, a gente sabia muito bem da situação. E aí abri a loja, podemos abrir a loja, manda botar um de férias, manda botar 2, manda botar 3, manda botar 4, fazendo fila. Cara, foi assim, nossa, entre o primeiro mês e o segundo mês, nós literalmente triplicamos o faturamento. Porque as pessoas, elas ficaram em casa, o que elas tinham para fazer? Melhorar a sua casa. Trocar uma lâmpada, trocar um lustre, reformar a sua casa, melhorar a sua casa. Então eu acho que foi literalmente do 8 a 80 para quem tem comércio, Eu acho que o grande case de tudo isso fica, né, eu converso bastante com a nossa equipe, é como que a gente se adapta rápido a essa mudança, como nós conseguimos se adaptar rápido a essa mudança e conseguimos aproveitar esse momento, né, um momento que o Brasil passou por muita dificuldade, enfim, na parte da saúde, na parte de emprego e tudo mais, mas a gente conseguiu segurar muitos postos de trabalho, criamos muitos postos de trabalho também, né, como lojista e tudo mais, mas isso conta bastante naquela questão, quanto que você consegue se adaptar àquele momento, né, e pegando um gancho ainda um pouco mais, é um momento que a gente vive, né? Como que a gente vai se adaptar, né? Muitas pessoas travam, muitas pessoas param assim, e aí, o que eu vou fazer? Nós estamos acompanhando aí o momento que estamos passando, tem pessoas travadas, tem pessoas desesperadas, mas, cara, pode ter muitas oportunidades nesse momento. Nós somos bons brasileiros, bons empreendedores, e nós vamos passar por mais qualquer tipo de problema que tiver, qualquer tipo de situação que tiver, e tentar tirar uma parte boa de cada problema. Eu não sei como que foi o mercado financeiro no começo da pandemia, porque assim, do comércio, na parte da construção civil, eu vi isso se repetindo assim, por muitos parceiros, marcenaria, vidraçaria, construtores, todo mundo muito agitado, né? O mercado aqueceu muito, né? Nós tivemos, como eu falei, quase que triplicamos, teve mês que quadruplicou o faturamento da loja, e aí saía pessoas entrando na loja, mais contratação, mais coisas, então tivemos que se adaptar rápido a esse meio aí. Não sei como que foi na parte de investimento lá também. Eu acho que assim, que no início,
como você bem disse, houve um colapso ali, acho que em quase todas as áreas, né, de consumo, eu acho que no Brasil. Não foi diferente no setor financeiro, mas foi muito rápido a virada de chave, porque em tempos de crise, o que você faz? Você deixa de gastar, economiza recursos e espera para ver o que vai acontecer. Então, num primeiro momento, eu lembro que eu fazia uma gestão de uma carteira bem grande, né, na época, e a gente viu um êxodo desses recursos, migrando às vezes para poupança, por causa de desespero mesmo, sabe? O desespero do cidadão. Desespero a pessoa faz. Ainda mais para os noticiários, né? Isso. No 24 horas. Gente, várias pessoas, inclusive da minha própria família, que falavam assim, você acha que eu devo tirar o dinheiro do banco e guardar em casa? Eu escutei isso de dentro da minha família, pessoas me perguntando. Então, assim, no primeiro momento, o desespero ele é muito latente. Né? Mas passado aquele primeiro momento ali, que você fala, não, calma aí, não é bem assim também, né? O setor financeiro teve um boom enorme, principalmente na parte de investimentos. Porque você estava em casa, tinha tempo para pensar e refletir, então você falava assim, peraí, você começava a correr atrás do YouTube ali para dar uma olhadinha, será que eu posso melhorar isso, aquilo? E aí eles vinham atrás de você, perguntando e pedindo opções para melhorar o investimento. E eu acho que casa muito bem com o que o Rodolfo falou, porque duas coisas que você está em casa e você quer fazer. Eu estou em casa, eu preciso melhorar meu ambiente onde eu estou. Onde eu estou? Em casa. Então, se eu estou em casa, eu vou melhorar. Então, é onde o Rodolfo está inserido. Segundo ponto. Bom, se eu estou em casa, já estou melhorando a minha casa, e eu tenho recursos, eu não vou deixar esse recurso de qualquer jeito. Já que eu estou aqui e tenho tempo para me dar uma olhada, cara, o que eu posso fazer para melhorar isso daqui? Então, eu acho que foram esse ponto que fez com que o pessoal começasse a se interessar um pouco mais na área de investimentos. A gente sabe que o Brasil ele tem um gargalo muito grande no ensino fundamental e médio, você vê, a gente não fala de finanças. Você fala de diversas outras áreas. Eu me lembro do Pedro dando curso, né, em escola. Sim, palestras falando sobre isso, sobre educação financeira. Foi por conta da pandemia que eu precisei parar. Mas eu estava levando, assim... Eu acompanhava lá pelo Instagram. O ápice da palestra, na hora que eu pegava um Excel que eu tinha, só para mostrar que matematicamente era possível a pessoa chegar a R$1 milhão sem muito desespero. Às vezes. Mas matematicamente. As crianças gritavam, sai daí, coach. já apedrejava o coach. Mas assim, é isso. Então, assim, eu acho que a pandemia, infelizmente aconteceu e a gente ainda está passando ainda pelas consequências dela, né? Enfim, a gente vê no noticiário aí todo dia, mas pelo menos nessa parte da conscientização do ser humano em relação ao tempo que ele está aqui na Terra, e ao tempo e ao local e à qualidade de vida que ele tem, né? A vida é todo dia. Você está vivendo a vida agora. Então, quem fala muito isso é minha esposa, a Thaisa, e é isso. Está aqui nos bastidores. Está ali acompanhando. Então, você vive todo dia, o tempo inteiro. Você não pode protelar o tempo inteiro. Vou protelar, você não sabe. A pandemia fez a gente pensar nisso. Cara, será que eu estou vivo amanhã? Então, isso fez com que as pessoas começassem a olhar a vida no hoje para ter uma qualidade de vida melhor. Qualidade de vida melhor. O ambiente onde você está, que naquele caso era a nossa casa, e pensar, poxa, eu preciso, às vezes, ter um recurso financeiro aqui que me garanta continuar tendo essa qualidade de vida. O que eu vou fazer? Melhorar, então, aonde o meu dinheiro está guardado. Lógico, eu estou falando de uma parcela da população que tem dinheiro. Assim, a gente tem aquela parcela da população também que sofreu demais também com a pandemia, que, primeiro, às vezes perdeu o emprego, segundo, não tinha reserva de capital, né, e que teve que se reinventar ali, né, no meio desse turbilhão de coisas que estavam acontecendo para conseguir passar por esse momento que foi muito difícil também na vida delas. Sim, com certeza. Mas muito legal isso que vocês dois trouxeram, que afirma aquilo que o pessoal fala muito, né? Que toda crise traz uma oportunidade de igual valor ou até maior, né? Então, a oportunidade aparece aí, não daria para saber, não daria para imaginar que essa demanda surgiria.
Né? Para quem já leu o livro da Lógica do Cisne Negro, do Nassim Taleb, fala sobre isso. Não é porque você nunca viu um cisne negro que significa que ele não exista. Mas quando aparece gera um grande impacto no mundo, né? Exemplo, o World Trade Center. Parecia impossível um avião trombar com as torres. De repente acontece nas duas e as torres caem. De repente isso muda todo o sistema de aviação do mundo inteiro. Lógico que tem uma parte triste total na história, mas gera um impacto positivo grande para geral. E de fato, as pessoas que ficaram em casa sentiram a necessidade de melhorar aquele ambiente onde elas estavam, né? E vão procurar, e mesmo a parte de reforma mudou muito. Só que também é um pensamento já bem antigo, essa questão da pandemia, queria que você falasse, Augusto, porque você tem a ideia assim, cara, preciso guardar o meu dinheiro num local que seja seguro. Debaixo do colchão. Os dois locais mais seguros, ou é debaixo do colchão ou é em terra. Ou em terra. Assim, então vou gastar com imóvel. Então muita gente às vezes pensa, não, vou entrar em financiamento, porque assim, deu para ver que apesar da queda de empregos, né, a queda na renda, a própria questão da inflação, embora a gente está vendo o efeito da inflação mais agora, né? Sim. Teve mais gente oportunista do que propriamente o problema da inflação, mas a gente está vendo o efeito mais agora, só que o pessoal tentou imobilizar o dinheiro. Então, assim, com a visão de investimento, o que você diz aí a respeito do investimento em imóveis e das outras opções de investimento? Eu sei que atualmente nós também temos essa questão da taxa de juros alta, a taxa de juros alta, que atrapalha, no caso, o gerador de emprego, igual o Rodolfo, é muito difícil aparecer outros Rodolfos num momento como esse com a taxa de juros tão alta, embora ele começou em 2012 com a taxa de juros lá nas alturas, né? Já foi herói. Ele era um sonhador. Na taxa de juros mais alta e na inflação mais alta também, né? Mas é isso, na verdade, assim, existe um ditado que a gente fala assim, né? Se está todo mundo indo para o mesmo lado, eu acho que todo mundo vai ter ali mais ou menos uma parcela de resultado parecido. Então, quando você está indo para um lado diferente daqueles que estão indo, dos dois, ou você está vendo algo que ninguém está vendo, que pode ser uma oportunidade, ou você é louco. Então, a gente precisa perguntar para o Rodolfo se ele era um louco ou se ele estava enxergando alguma coisa que ninguém estava enxergando naquele momento. Mas, pegando esse gancho, da parte de investimento em imóveis, o que eu enxergo e foi muito interessante na parte nesse tempo de pandemia que a gente pôde observar. Na pandemia, o governo ele baixou os juros. Uhum. E isso fez com que pessoas que estavam naquele momento em situação financeira estável, tranquila, e que tinha algum conhecimento às vezes financeiro, né, sobre a situação que ele poderia tomar ali de risco, né, da sua carteira de modo geral, pôde aproveitar talvez um momento de menor juros do Brasil, como se diz, dos últimos anos e da agora para frente. Então teve muita gente que conseguiu aproveitar uma alavancagem para conseguir conquistar sua casa própria, por exemplo, com juros baixos no momento. Claro, a gente precisa analisar ponto a ponto, isso não é regra geral, precisa entender ali no contrato o que está estipulado ali, né? Por exemplo, se era uma dívida pós-fixada, Selic subiu, CDI subiu, os juros também subiu, então agora ele está sofrendo com isso. Mas, dependendo do contrato, se ele conseguiu um juros fixo ali naquele momento, poxa, olha que interessante, ele conseguiu alavancar, ele conseguiu realizar antes do que ele poderia fazer a uns juros muito baixos, né? Então, assim, isso foi muito interessante, isso fez com que também grandes empresas pensassem dessa forma, né? Empresas que conseguem ter, às vezes, um custo mais baixo pela quantidade de insumos que eles conseguem comprar de uma vez só, construíssem ali casas para venda e conseguissem ali, né, depois de um tempo, bons resultados financeiros. Então, a gente viu isso acontecendo, a gente viu o consumidor final
que tinha ali uma condição, às vezes que tinha um consultor financeiro do lado dele para auxiliar ali também nas contas e fazer comparação e fazer toda uma logística financeira ali para ele, às vezes, até em vez dele pegar o recurso mesmo dele e engessar, ele fazer esse movimento de pegar um empréstimo ali, deixar o dinheiro dele ali caso aconteça alguma emergência e utilizar esse empréstimo para conquistar ali o sonho dele da casa própria. A gente sabe que no Brasil, o brasileiro por si só, ele é uma pessoa que ele gosta de ter a casa própria, né? E se a gente comparar para pensar na história, terra e imóvel não desvaloriza. Sim. Terra e imóvel é um bem finito, né? Não vai criar mais terra, né? A terra está aí e a população não para de crescer. Então, se a gente, isso eu estou falando no longuíssimo prazo, né? Na história. Então, é um investimento que as pessoas gostam de fazer por ter ali uma segurança, né? E a gente sempre vê que a gente fala assim, não, agora está saturado. Mentira, daqui a pouco você vê que não era uma saturação. E superficial. Então, assim, hoje eu vejo que o pessoal ainda continua com esse intuito de ter a casa própria, só que eu vejo também um movimento muito diferente. Eu vejo que hoje é muito mais racional do que apenas emocional, de você poder falar, não, mas eu tenho minha casa própria. Antigamente a pessoa tinha casa própria, mas assim, devia absurdamente por ter feito aquilo ali num momento que não poderia. Então, então hoje eu vejo que teve, né, ao passar dos anos, eu vejo que é muito mais racional do que simplesmente emocional por poder falar, não, eu tenho uma casa própria. E às vezes a casa própria vem hoje em dia depois, às vezes, dela já ter feito um colchão ali para emergência, de já ter, às vezes, ali os seus recursos separados que vão prover também ali a sua aposentadoria. A gente não pode esquecer dessa parcela que é muito importante. Exato, a educação financeira veio para melhorar muita coisa, eu acho que em ambos os setores. E acredito que, como você falou, a questão da pandemia trouxe a necessidade das pessoas de estudarem, de procurarem sobre isso. Hoje, lógico que a internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Basta a pessoa procurar que ela vai encontrar coisa boa. E qual que é a sua expectativa da questão da taxa de juros, que hoje está alta, está em torno de 13%, se eu não me engano. Já está em 13,75%, beirando 14%. Como que você enxerga aí para os próximos anos, aí, os próximos 4, 5 anos, essa questão da taxa de juros? Aí, lógico, uma visão sua, expectativa, não é indicação, não é previsão financeira, não é especulação. Mas não é especulação nem nada, mas mais uma questão de visão, visto que a inflação não está tão alta assim, né? A inflação está mais baixa, aí próximo de 6%. O IPCA está quanto? Isso, eu não vou lembrar de cabeça agora exatamente, mas assim, o IPCA está reduzindo, né? As medidas que o governo adotou já desde o início do ano está fazendo com que ele já converja para a média, que eles esperam que é ali em torno de 6%, 5%, mas ainda é um movimento que ainda precisa ser analisado, porque muito desse movimento para baixo foi por causa da isenção do ICMS em cima dos combustíveis. Sim. Então a gente precisa entender, né? O núcleo da inflação ainda, ele ainda está mesmo pesado, está puxando ainda para cima. A tendência, pelo menos quando eu olho os dados da Ambima, ele traz ali uma expectativa para o futuro, a gente enxerga sim uma redução da Selic. Quando eu olho, por exemplo, para 2 anos, 3 anos, a gente já vê ali a Selic pela expectativa em torno de 11, 11,5%. Ainda é pouco, não tem como a gente ainda afirmar que isso vai acontecer, porque a Selic ela vai depender muito da inflação. O Brasil é um país que sofreu muito com a inflação, então a gente tem muito medo da inflação. Então o governo ele prefere às vezes deixar a taxa de juros um pouco mais alta para não correr o risco da inflação, né? Então isso é um ponto. Vai depender do novo governo, vai depender das medidas que esse novo governo vai adotar, vai depender da equipe econômica que ele colocar no Ministério da Economia. Então ainda é muito incerto. Eu falo que no curto prazo a gente precisa ainda de dados para poder analisar isso, mas quando eu olho Brasil por Brasil, o Brasil não é mais um país de taxa de juros básica de 2 dígitos. Então quando a gente olha 13,75,
eu poderia, na minha opinião, dizer que é uma taxa de juros alta hoje no Brasil, né? Então, pensando de modo macro, eu enxergaria como factível e bem plausível uma taxa de juros ali em torno de 9%, 8%, dependendo das medidas que o novo governo adotar. E é lógico, né, essa taxa ela não vai vir de um dia para o outro, né? O Banco Central ele tem ali todo um cronograma, caso seja possível, para vir tirando, né, essa taxa e abaixando ela até chegar a esse patamar. E no caso da taxa de juros alta, me corrija se eu estiver errado, no caso da taxa de juros altos acontece muito de investidores estrangeiros virem investir em renda fixa no Brasil, porque eles colocam o dinheiro em dólar e o dinheiro já se transforma em real e com a taxa de juros alta. Isso às vezes acaba fazendo um movimento do dólar ficar mais baixo por conta desse investimento em dólar. Tanto que foi esse o efeito contrário. Quando abaixou-se as taxas de juros, o pessoal tirou o recurso, o dólar subiu. Como que é, Rodolfo, para você essa questão do dólar, se ele afeta para você como lojista? Acredito que muitos da construção civil tem muita coisa mesmo que ele não compra em dólar, mas o dólar manda na commodity, né? Hoje nós temos uma linha de produção que nós desenvolvemos lá na Ásia. Faz 3 anos que eu vou para a China habitualmente, né? Agora com a questão da pandemia a gente parou um pouco. Então, assim, nós desenvolvemos muito o comércio internacional. Então, temos toda uma linha de luz. 70% do que nós vendemos é importado por nós mesmos. Então, nós estamos falando em qualidade, bela luz, na produção, no desenvolvimento da peça, na tecnologia que ela está se desenvolvendo. E, obviamente, isso daí, a questão do dólar em si, ela vai pegar, assim, ela pega no ponto. O dólar alto para nós, ele vai encarecer a mercadoria. Então, quanto mais o real ele desvaloriza, mais o dólar vai estar valorizado, então a mercadoria ela acaba ficando mais cara, né? É isso mesmo, né? É isso. Porque o dólar vai desvalorizando, o real vai ficando mais alto, a nossa moeda vale menos, então a gente não consegue comprar. O mercado da iluminação em específico, hoje nós podemos dizer que 70% a 80% do mercado da iluminação ele depende do mercado externo. Então nós somos afetados diretamente nessa questão. Nós somos afetados também no transporte internacional também, né, nos navios, nos fretes, né? Agora está retornando um pouco o valor, mas assim, de um modo geral, o real mais valorizado ele dá um poder de compra maior para as pessoas no setor da iluminação, acredito no setor de imóveis também, acredito que no setor da construção também, materiais de construção também tem bastante coisa que os insumos são, né, importados também, né, para cá, então afeta diretamente. É importante isso aí que você falou, né? Porque de fato tem muita coisa envolvida que pode afetar o preço dos produtos. Então a expectativa, de fato, que todos nós temos, né? Assim como o Augusto falou, é que se tenha uma visão econômica do país muito boa, é o que a gente espera que seja. Então precisa colocar hoje nós estamos no dia 9 de novembro de 2022, então ainda não sabemos quem será o ministro da Economia. Isso afeta muito, assim, diretamente a questão econômica, porque a gente já fica à mercê de outras coisas que fogem do controle, né? Outras agendas. Exato. E, igual você falou, para o setor da iluminação, às vezes tem as outras partes que também são dolarizadas que te afetam diretamente. Então, se o custo do aço, que é em dólar, dispara, alumínio, cobre, aí a hora que chega lá no final, que o lustre é o acabamento final, opa, não tem mais dinheiro. Sinal fechado, sinal vermelho para iluminação. Então isso afeta diretamente. Então precisa ter uma blindagem, porque a gente já fica à mercê até de outras questões, né? De questões que fogem ainda mais do nosso controle, que é de briga de Estados Unidos com Rússia, com China, né? a briga externa. Que acaba de uma certa forma sempre afetando, porque o real, né, ele é muito instável, né? Eu acompanho muito o renminbi, né, que é a moeda chinesa lá, cara, é uma moeda extremamente estável, né? Então a variação dela é muito pouca. Aqui eu tenho aplicativo aqui, eu fico a segundos olhando se subiu, desceu. Hoje, pelo que eu acompanhei hoje, o dólar subiu e desceu umas 300 vezes. Então foi de
começou a 5,14, foi a 5,19, depois 5,14 de novo, depois 5,15, depois 5,16, depois 5,20. Então, qualquer notícia muda o cenário. Sim. Esse é o efeito da imprevisibilidade. De imprevisibilidade. Na verdade, quando a gente fala governo A ou governo B, o mercado ele não enxerga tanto dessa forma. O que ele mais está preocupado, o que mais impacta o câmbio é a imprevisibilidade. É ele não conseguir prever o que pode acontecer, não de fato o que vai acontecer. Sim, ele tem que prever aquilo. Porque todo mundo acaba tendo que operar a notícia para projetar o futuro, né? Então a imprevisibilidade, de fato, ela afeta muito. Isso. E por isso que, para o setor da construção civil, que é um setor que emprega muitas pessoas, igual a gente falou. Então precisa ser feito um investimento enxergando o peso que a construção civil tem na economia do país. Então a construção civil é a grande locomotiva do país, exatamente porque a gente vive essa questão da imprevisibilidade. Algumas coisas eu acredito que vão mudando no próprio consumo do brasileiro, né? Por exemplo, a questão de iluminação, ele é um acabamento final. Isso não muda. Mas o método construtivo que a gente tem hoje, pode perguntar aí para qualquer construtora, vai todo mundo falar que está com uma enorme dificuldade de mão de obra especializada. Não só especializada, mas capacitada. Está com uma enorme dificuldade de mão de obra. E isso não tende a melhorar, porque não está tendo mais gente começando lá na ponta, como servente de pedreiro, aprendendo para poder chegar lá na outra ponta como mestre de obra. Então a tendência é que a construção civil comece a trabalhar num modelo mais industrializado. Por quê? Precisa investir em capacitação dessa mão de obra. O modelo industrializado trabalha em linha de produção, o odontologista sabe muito bem falar sobre isso. Mas trabalha em linha de produção. Então você já não tem mais um trabalho tão artesanal e artístico. A linha de produção é mais fácil de você ensinar, de você padronizar, de você cobrar uma qualidade, né? E até tem menos desperdício, hoje tem também a demanda sustentável, né? A consciência de sustentabilidade do brasileiro já está em outro patamar. Eu tenho te fazer essa pergunta que é do seu setor, né? Eu estive agora nos Estados Unidos e o grande questionamento é, né? Eles vão iniciar os negócios lá também e a parte da iluminação nós percebemos que nós estamos muito à frente deles, assim, na questão da iluminação. Eles não investem tanto, eles não têm muito esse feeling que aqui o brasileiro tem, até os profissionais, arquitetos, tal, os decoradores, eles têm em relação à iluminação. Mas, por outro lado, eu não me recordo se foi o Justus que estava Roberto Justus que abriu um questionamento sobre o steel frame. Eu sei que é um assunto bem longo, a gente não vai conseguir tratar aqui, mas que acaba a nos fazer refletir mesmo. Será que essa dificuldade da mão de obra, né? Hoje a gente tem aí iFood, acho que toda a cadeia sofre, beneficia de um lado, mas hoje um funcionário ele ganha um salário de quase R$1.000, ele trabalhando meio período, ele não vai querer ele não vai querer trabalhar lá todo sujo, às vezes ser menosprezado pela sociedade, é uma pessoa que ele não é valorizado, né? Como uma pessoa diferente, assim, nesse sentido assim, do emprego, né? Uhum. E aí ele acaba procurando outras oportunidades, que é isso daí, né? Procurar algo melhor, sempre procurar algo melhor. Você acha que essa falta da mão de obra não vai empurrar o setor da construção a mudar rápido isso, a ver um negócio, não, aqui steel frame é muito mais rápido, é uma obra muito mais limpa, muito mais ecológica, e não perde nada para outra. Até a última live que a gente fez aqui foi falando sobre construções sustentáveis. Então, tem uma tendência, depois até numa outra live vou falar sobre isso, de que o carbono também se torne uma moeda no futuro. Então, por isso que precisa ser olhado para questões de sustentabilidade. Sim. Então, o steel frame e wood frame, o Brasil é porque é muito engessado, então usa um modelo muito arcaico. Mas ele é um modelo seco, rápido, sustentável e ele não fica mais caro. Se olhando comparando um com o outro, assim, só um número no papel, parece que ele é mais caro. Mas não precisa nem ser tão a longo prazo, porque tem custos ali envolvidos que a gente não analisa. Né, do desperdício, do antigo, né, do atual, do desperdício que você tem, o consumo energético que você tem numa casa de alvenaria por questões de conforto térmico. A previsão também da própria mão de obra, um tempo longo, né? Não vai ter. Ela se suporta um tempo longo, de 2 anos para construir uma casa.
que você construía, tá, geralmente estão falando 50% do tempo, é isso? Sim. Assim, Não, é muito mais rápido e você consegue trabalhar com mão de obra, inclusive feminina, porque não é tão pesado no serviço. Então o profissional ele consegue ganhar melhor, ele consegue fazer um trabalho de maior qualidade e quem sai ganhando no final é o cliente que trabalha com uma mão de obra de maior qualidade. Então acredito assim, que vai ser uma mudança repentina no consumo, sabe? Eu acredito que vai mudar. Os próprios clientes finais devem começar a enxergar a importância de contratar uma empresa capacitada para fazer aquilo. Então acredito que vai mudar muito disso. Vou chamar o Zé Pedreiro, que é amigo do meu tio, que já sabe fazer, que não faz tudo aqui. E essa questão que o Roberto Justus falou faz todo sentido. Não tem explicação do porquê do Brasil ainda está nisso. Só que a nova geração que está vindo aí, principalmente essa geração que está no TikTok e tal, amanhã é essa galera que está comandando o dinheiro. Exato. Essa galera que está comandando o dinheiro. Eles têm outra consciência. Amanhã é eles que estão pagando o nosso salário, ele está comprando o seu lustre, ele que está me contratando para construir, e ele que está procurando um consultor aí, analista, para poder ajudar ele no melhor investimento, porque ele já tem consciência de que é melhor você procurar alguém fazer um negócio direito do que sair na raça. E essa evolução, até que o Rodolfo comentou e você também está complementando, eu percebo hoje em dia, até do consumidor final, que às vezes a gente tinha antigamente, o cara falava assim, eu comecei a construir uma casa aqui, eu ia gastar 10, gastei 30. Você nunca... Hoje em dia, se você tiver um planejamento financeiro, desde o princípio, você consegue saber exatamente qual é o valor que você vai gastar. Ou você consegue fazer uma construção com o orçamento que você tem. Você tem essas duas possibilidades. Meu orçamento é esse. Ok, vamos trabalhar com o seu orçamento. Com o seu orçamento, a gente vai fazer todo o planejamento antes da execução, antes de comprar, antes de começar, e você consegue saber, olha, então com o meu orçamento, é isso aqui que eu posso fazer. Ou, não, meu orçamento é flexível. Então, beleza. Só que mesmo assim a gente consegue fazer um planejamento para que o cliente ele tenha já uma noção antes de começar a fazer aonde vai chegar aquilo ali. É isso mesmo que você quer? É mais ou menos isso aqui. Eu falo mais ou menos porque você não compra tudo no D0. Então você pode ter variação ali ao longo do tempo e você não tem como prever isso. E é exatamente nesse ponto que eu, como construtor e vários outros construtores, entram. Por quê? O empreiteiro ele continua tendo o serviço dele do mesmo jeito. Ele vai lá fazer o serviço dele por X reais. Só que a construtora ela faz o cronograma de obra, então você sabe quanto tempo de fato vai durar essa obra e conforme vai andando você consegue ver se está desviando do prazo ou não. E faz um orçamento executivo. Quanto exatamente você vai gastar na obra. Aí a pessoa consegue saber se ela pode gastar um pouco a mais no porcelanato, se não pode, por quê? O Rodolfo está aqui, chega a etapa dele é a última. Só que a iluminação, ela influencia diretamente na qualidade de vida. A arquiteta está ali, pode afirmar. A iluminação é o que vai chegar, é a cereja do bolo. Né? É o que brilha os olhos, a cereja do bolo da construção. Aí não tem o dinheiro. Na hora da iluminação. Tudo menos na iluminação. Mas gastou tudo lá atrás por quê? Porque não sabia quanto que era. Mas por quê? Não, mas porque eu contrato o pedreiro direto, ele vai me pedir no material. A gente olha depois, exato. É só no final. Não vou contratar uma construtora porque o engenheiro tenta ganhar em tudo e aí fica muito mais caro. Muito pelo contrário. Mas você sabe que, assim, uma percepção que eu tenho, e assim, né, a tecnologia tá aí, né? Acho que os grupos de WhatsApp em condomínio, eles conseguiram nivelar bem essa questão do amadorismo com o profissionalismo. E assim, eu tenho, pelo menos assim, os clientes da loja em si, eu tenho percebido assim que essa parte de, vou contratar uma mão de obra mais barata, vou fazer, tem diminuído muito isso daí, porque as pessoas sabem que não vai ficar mais barato, você vai gastar aquilo lá, não é que a pessoa está te cobrando mais caro, é o valor realmente que você vai gastar para fazer aquilo lá. Então acho que as coisas acabam se encaixando, isso é legal. O amadurecimento do cliente, ele vai. Eu vejo um movimento muito entre as construtoras, conversando. Esse final de semana teve o show lá dos amigos, a gente pode estar com alguns parceiros. Eu vejo que assim, as pessoas estão amadurecendo junto. Não adianta você, como construtor, dar um preço. Você sabe que não vai, no final das contas, aquele valor não vai bater o metro quadrado, não vai bater.
Então o cliente ele vai começar um negócio, vai ter ou ter que parar na obra ou vai ter que ir levando de qualquer jeito. Então acho que tem um amadurecimento muito grande. Eu acho que a parte profissional da construção civil ela tem que ocorrer. Acho que foi um dos grandes gaps da loja. Quando nós fomos iniciar a Bela Luz, nós não queríamos abrir só mais uma loja de iluminação, nós queríamos resolver problema, mas não com essa groselha, eu tenho o melhor produto, cara, isso aí todo mundo tem. Aí é commodity. Aí não estou falando de commodity, né? Vai ter que resolver realmente. Eu falei que eu estava em Orlândia hoje, uma mega de uma cliente lá, e aí nós saímos daqui com uma equipe para ir lá para ver o problema, se estava acontecendo alguma coisa, a gente poder realmente resolver o problema. Então acho que a crise ela vai ter diversas crises, mas quem está realmente interessado, quem ama o que faz, vai superar, vai passar por cima, vai trazer novas ideias, vai fazer coisas novas e vai vencer como bons brasileiros nós somos. Exatamente. E é muito interessante essa questão de entrega de valor. Então, de fato, está tendo um amadurecimento do consumidor em geral, a gente falou, para entendimento dessas questões de sustentabilidade. Porque questão de sustentabilidade, lógico que não dá tempo de falar igual do negócio do steel frame, do frame, mas isso afeta a questão logística. Um exemplo lá no Acre, né? No Acre, para poder construir, ele pode construir com madeira de reflorestamento feito ali, ou ele pode buscar cimento lá de Brasília para poder construir no Acre. Olha a dificuldade, olha o preço que está o combustível, como que vai ficar o custo de uma construção. Tem uma cadeia desnecessária. Né? Exatamente, a pessoa não consegue ter um lustre de qualidade que ela gostaria, porque ela está gastando no frete do cimento que está vindo de Brasília. Agora imagine se ela pede esse cimento no cálculo que o empreiteiro fez lá da cabeça dele e falta cimento. Da onde que vai buscar depois? Né? Então, acredito que também está tendo essa consciência de buscar outros profissionais. Eu conheço lá, a loja do Rodolfo, você tem até todo um suporte de uma equipe técnica que atua aí juntamente com os arquitetos também para conseguir entregar um melhor projeto. Acho que toda a equipe, eles são formados, ou arquitetos, somos engenheiros, somos design de interiores. Nós vimos essa necessidade para poder apoiar o profissional, porque para realmente agregar um valor mesmo ali na entrega, e isso acho que um dos grandes cases nossos é essa parte. Tem muita coisa por trás da venda do lustre, né? Tem muita coisa acontecendo ali antes. A venda é um detalhe. Exato, e o pessoal está criando essa consciência da importância de contratar uma construtora para poder executar a obra, contratar um arquiteto para poder fazer o projeto e também de contratar um analista para ajudar com os investimentos, né? Acredito que teve assim uma onda grande de muito aventureiro. Isso. Só que para você que trabalha na área já é difícil, né? Para quem não mexe com isso, bate o desespero. Eu lembro quando eu comecei a fazer meus primeiros investimentos, ficava lá no Trademap atualizando lá. Ai, meu Deus do céu! Subiu 1%, caiu 3%, meu Deus! Tiro tudo! Imagina quem investiu em Oi, essas coisas do coração. E na área de investimentos também aconteceu essa evolução. Porque antigamente muita gente, como você bem disse, ia por conta própria. Todo mundo, né? Então assim, olhava ali meia hora de leitura e falava, sou especialista em investimentos agora. Ia lá... Investimento tinha um quezinho de cassino, né? Eu era um cassino, sim, né? Loteria. A loteria. E aí a gente percebe muito isso, que hoje em dia as pessoas elas dão mais valor também aos recursos que elas conseguiram guardar ao longo do tempo e elas não querem arriscar de qualquer forma. Então a gente vê muito isso hoje em dia, a busca de um profissional que é o profissional do meio, igual uma construtora, poxa, eu vou construir. Por que eu não iria numa construtora hoje em dia se eu sei que você sabe todos os atalhos que eu posso ter, né? Então, hoje em dia, as pessoas estão vendo mais a área de investimentos dessa forma. Então, por que eu não teria, então, um assessor de investimentos? Poxa, esse cara vive isso aí o dia inteiro. Ele já deve ter visto coisa boa, coisa ruim, deu errado, deu certo. Por que eu não iria nesse cara? Então, e a gente percebe que tem mudado muito. Então, por isso também que eu vejo que a parte de investimentos cresceu muito de 2 anos para cá. Cresceu muito mesmo. E é essa conscientização. Hoje em dia, quase ninguém mais vai por conta própria, arriscando às vezes perder todo o dinheiro que a pessoa conseguiu juntar a vida inteira, que é um risco absurdo. Acho que você não precisa correr esse risco hoje em dia.
Não fica mais caro você ter, às vezes, um assessor de investimento. Na verdade, assim, o custo do mercado ele já existe. Você sozinho ou você com um assessor de investimentos, ele já está ali. Mais, né? Você não está economizando nada. É o que o Rodolfo falou, você falou. Você não está economizando. Na verdade, você acha. Você está se colocando numa imprevisibilidade, que é o que a gente falou. Isso. Que tira o seu sono, que tira a sua saúde, exatamente. Você não estudou para aquilo, né? Acho que é muito receio, né? As pessoas estão melhorando bastante, mas tem aquele certo, mas por que eu vou contratar uma consultora se eu posso fazer? Se eu posso fazer. Aí eu sou o exemplo lá que a minha obra eu gastei 3 vezes mais. Se eu pudesse voltar, eu teria contratado uma consultora no primeiro dia, acabou, estava tudo certo. Exato. E quando eu entrei na Blue 3, eu entrei em 2020, e eu lembro do dia que eu entrei e a gente tinha uma custódia de 6,5 bi, né, de reais, e 3 meses depois, 4 meses depois, já eram 8 bi. Para você ver o jeito que foi rápido essa evolução do pessoal. E hoje a gente já tem aí em torno de 23 bilhões de custódia. Então, nós somos entre os 3 maiores escritórios da XP Brasil. E é uma evolução muito rápida. Se você pegar de 2 anos para cá, você sai de 6 para 23, é uma coisa absurda. Né? E isso é orgânico, porque a população está entendendo isso. A população está aprendendo, a população está evoluindo e vendo que precisa realmente de ter essa assessoria para não fazer, às vezes, um erro fatal ali e acabar perdendo um recurso que teve a vida inteira. Com certeza. Acho que foi excelente isso aí que você falou, até para poder encerrar a live. Se deixar, a gente passa a noite inteira aqui falando sobre isso. Muito assunto. Mas a importância de valorize o seu dinheiro. Valorize cada centavo que você tem. Esse momento de imprevisibilidade, né, de troca de governo, de imprevisibilidade com a questão dos outros países, né, da economia externa. Então, tudo pode nos afetar diretamente, a gente precisa valorizar o nosso dinheiro. Então, contratar um profissional para auxiliar é valorizar o dinheiro. Então, é contratar um assessor de investimento, contratar uma construtora, não ir no varejo simplesmente comprar os seus acabamentos, porque não é simplesmente uma venda de iluminação. Gente, eu estou fazendo um jabá gratuito aqui, mas é porque realmente eu conheço o trabalho lá, então é muito diferente você ir por conta, olhar, opa, achei esse aqui mais bonito, não achei, depois que você vai ver, você não tem nenhuma assessoria nem de um arquiteto, nem da própria loja, né? Então ali é um trabalho bem bacana entre os arquitetos e os arquitetos da loja. Então, valorizem o dinheiro de vocês, que nesse momento vai ser muito importante. E a construção civil tem tudo aí para ser a grande locomotiva da economia do país aí nos próximos 5 anos. É isso. É isso, gente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Sigam o Augusto. Fala qual que é o seu Instagram aí, Augusto. Augusto Batista Paiva. E siga o Rodolfo. Fala os seus 2 Instagrams. Rodolfo Pereira e Bela Luz Iluminação Ribeirão Preto. E para quem não me segue, me siga Pedro Maranhão Engenheiro e Atenta Engenharia. Gente, boa noite e fiquem com Deus.